Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Muito bom quando a gente se reúne para adorar a Deus, para aprender da palavra, para esmiuçar, os ensinamentos que o Senhor nos tem dado e com isso a gente aprender a viver uma vida reta, uma conduta junto ao Senhor que seja agradável a Ele. Não ao mundo, porque a gente não deve satisfações ao mundo, A gente deve uma satisfação e uma conduta agradável a Deus, E para iniciar esse mês, o pastor ele separou mais um tema, da série de temas que ele tem passado. E o tema desse mês é Semeando a Justiça, E hoje nós vamos falar do primeiro assunto lá, que é a justiça divina. Vou pedir para os irmãos abrirem lá suas Bíblias no nosso texto base lá, em Deuteronômio 32, verso 4. Esse é o nosso texto base, o nosso texto de referência para falar da justiça divina, para falar do justo, o santo. Antes de começarmos, eu vou pedir uma oração. Eu vou orar e vou pedir que um irmão voluntariamente também ore, dando graças a Deus pelo início do culto, por mais a palavra de Deus que vai ser trazida, e dar graças a Deus, por essa manhã e que nós possamos sair daqui revigorados, abençoados pela palavra. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor é santo, justo, o Senhor é o Deus pleno, Deus soberano, Criador, e do Senhor provém toda a sabedoria, todo o poder, toda a glória, e através do Espírito Santo do Senhor, que nos dá entendimento, nós queremos pedir ao Senhor, continua nos ajudando a entender, a crescer espiritualmente, Deus, a ser crentes maduros, ó Deus, crentes na fé, espiritualmente maduros, para saber discernir, ó Pai, as dificuldades da vida, saber discernir, ó Deus, em momentos bons e ruins, para não fugirmos da Tua presença, ó Deus, não sairmos dos Teus caminhos, mas permanecendo fiéis, continuando, ó Deus, na lida, na batalha, nos Teus caminhos, ó Deus. Nos ajuda nessa manhã a entender a porção da Tua palavra. Usa, Deus, este Teu humilde servo e, através da Tua palavra, Deus, nos mostre a grandeza do Teu esplendor, a Tua justiça, o Teu amor, ó Deus, através da justiça do Senhor. Damos graças ao Senhor por mais esta manhã, que viemos adorar a Ti, que viemos nos colocar na Tua presença, Pai, para aprender da Tua palavra, para adorar o Senhor e em obediência, ó Deus, servi-lo, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Nós agradecemos a Ti e nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Grandioso, poderoso, eterno Deus, Pai, na Tua presença, venho, Senhor, agradecer a Ti por esse momento, venho agradecer a Ti, ó Deus, pela semana que o Senhor nos deu, o Senhor tem nos ajudado, nos dado força. Te peço, Senhor, esteja nesse momento nos abençoando, que nós possamos estar, ó Deus, concentrados aqui na Tua palavra, concentrados, ó Deus, em entender o que o Senhor tem para nos falar, e que o Senhor esteja, ó Deus, nos tocando, Pai, nos ensinando, que nós possamos estar com o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir e praticar também a Tua palavra. É isso que eu agradeço e peço nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, vocês já abriram lá no nosso texto base,
Deuteronômio 32, verso 4, diz assim, ó. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. Ele é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Amém? Amém. Amém. Ele é a rocha, Ele é fiel, o caminho dele é perfeito, justo e reto Ele é. Bendito seja o nome do nosso Deus. Viu? Eu queria introduzir o assunto. Antes eu vou dar uma... Irmãos, vocês vão só ver só aquele slide porque aconteceu um incidente, tá? Então vai ter só aquele slide. Incidente. Só para esclarecer que eu não vou estar passando. Muito bem. Para introduzir o assunto, vamos entender um pouco do livro de Deuteronômio. Eu não vou explicar ele todo, mas vou só dar um parecer sobre o contexto, sobre o conteúdo ali. Deuteronômio foi escrito por Moisés, né? E no último capítulo ele é escrito por Josué, porque Moisés ele morre, né? E aí o livro é finalizado por Josué. O título do livro Deuteronômio, alguém sabe qual o significado? Não? Segunda lei. Olha lá, quem falou? Oh, abençoado, é isso aí, segunda lei. O contexto desse livro ele é o último livro, né, do Pentateuco, que é os 5 livros, e é o último livro que Moisés escreve, né, que é o Deuteronômio. E Deuteronômio ele inicia o final do período de 40 anos que os israelitas, né, o povo de Israel, está no deserto. Ele inicia em Deuteronômio o final desse período de 40 anos deles no deserto. E quando a nova geração vai se preparando para entrar na terra prometida, a terra que emana leite e mel, né, Canaã. Alguns se prepararam, alguns alguns anos se passaram, né, desde que a lei de Deus ela foi trazida para o povo lá no Monte Sinai, né? E só que esses anos se passaram, né? Os pais daquela nova geração tinham morrido. E com isso, aquele novo povo, eles não sabiam como se relacionar com Deus, não sabiam como ter um contato com o Senhor, né? Um relacionamento próximo. E Moisés, com seus 120 anos, ele preparou 3 sermões. Esses 3 sermões que ele preparou, né, foi para se despedir de Israel e designar o Josué como o sucessor dele. Aquelas pregações, né, que ele trouxe, né, os sermões, foi para ensinar o povo a viver de maneira reta, né, como eles deveriam viver mais para frente, né, como eles deveriam caminhar, né, como que Josué deveria conduzir o povo no futuro, né, no decorrer dos anos. E aí Moisés, naqueles sermões, explica como eles deveriam proceder para uma vida reta, né, uma vida plena com o Senhor. E aí, né, ele expande bastante as normas, né, as normas legais e morais. Os 10 mandamentos também ele expõe, né,
ele lembra as pessoas que a justiça de Deus, ela pune, mas a misericórdia de Deus, né, também os perdoaria. E era para eles entenderem isso. E aí a gente entra no nosso primeiro ponto. A fidelidade de Deus. O nosso Deus, ele tinha plena consciência de que o povo, ele se rebelaria, né? Ele tinha consciência da pretensão do povo de se rebelar contra ele, né? O povo nós normalmente temos a tendência de pecar, né? De seguir de maneira injusta, né? Seguir de maneira contrária à vontade de Deus. Essa é a tendência do ser humano. E o Senhor já sabia dessa tendência, né? E Deus fala para Moisés deixar um cântico. E esse cântico é para que ficasse na mente do povo, né, aquele povo de Israel, para que eles lembrassem constantemente, né, ficasse como um aviso, para que eles lembrassem constantemente do que o Senhor fez por eles. Vamos ler, né, o que o Senhor disse? Está em Deuteronômio 31, do verso 16 até o 23. Eu vou ler do 14 que ele inicia o subtítulo aqui, tá? Deuteronômio 31, 16 a 23. Diz assim: O Senhor disse a Moisés, o dia da sua morte se aproxima. Chame Josué, apresente-se na tenda do encontro, onde darei incumbências a ele. Então Moisés e Josué vieram e se apresentaram na tenda do encontro. Então o Senhor apareceu na tenda numa coluna de nuvem, e a coluna de nuvem pairou sobre a entrada da tenda. E o Senhor disse a Moisés: Você vai descansar com os seus antepassados. E este povo logo irá prostituir-se, né, seguindo aos seus deuses estrangeiros, da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles e esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão: será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Agora, escrevam para vocês esta canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles, quando estiver introduzido na terra onde há leite e mel com fartura, terra que prometi sob juramento aos seus antepassados, e quando tiveram comido à vontade, tiverem prosperado, eles se voltarão para os outros deuses e adorarão, rejeitando-me e brando-me e quebrando-me a minha aliança. Enquanto muitas desgraças e dificuldades lhes sobrevierem, esta canção testemunhará contra eles, porque não será esquecida pelos seus descendentes. Sei o que estão dispostos a fazer antes mesmo de levá-los para a terra que lhes prometi sob juramento. Então, naquele dia, Moisés escreveu a canção e ensinou os israelitas. Então,
Deus, sabendo, né, da tendência do povo, ele já fala com Moisés, ó, eu sei a tendência que o povo tem. Vocês têm. Né? Nós temos. E ele escreve aquele cântico para eles entenderem, verem que o Senhor tem misericórdia deles. O Senhor não quer tirar o seu rosto, né, a sua face diante deles. E é por amor a eles que Deus fala, ó, escreve essa canção para que eles lembrem, para que eles não se esqueçam, porque a tendência deles é essa. Nossa tendência é essa. Né? E a música lembrou, né, o povo que o caminho de Deus é amoroso. Né? E nós necessitamos, o caminho de Deus é amoroso por eles e a necessidade deles de serem fiéis a Deus, né? Porque Deus já era fiel a eles, na conduta, no caminhar, né? E o verso fala, o nosso texto base, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, todo o seu caminho, todos os seus caminhos são justos. E Deus, fiel é Deus, e não comete erros, justo Ele é. Deus cuidou de Israel por todos esses anos. Né? Com afeto, ternura, cuidado, sendo rígido, né? Sendo firme. E a única coisa que Deus pede é fidelidade. Né? Sejam contentes, né? Se contentem com aquilo. E em vez disso, em vez de agradecer, o que eles fazem? Eles desprezam. Eles se voltam contra os deuses. Se voltam contra Deus, adorando os deuses. E muitas vezes é isso que a gente faz. Coisas que nós gostamos de fazer mais, e nós nos voltamos contra Deus, né? Em vez de adorá-lo, né, a gente adora as outras coisas. Em vez de adorar a Deus, né? Só que a ira de Deus, ela é justa, né? Tanto lá com eles, quanto com a gente, né? E a justiça de Deus, ela pune, né? Ela não é uma justiça que deixa passar, né? Só passa um pano, a gente esquece. Eu passo um pano aqui e vou limpar. Não. Tem consequência. Né? Deus, ele exigiu do povo obediência, né? Queria que eles agradecessem ao invés de desprezar, né, o que o Senhor fez. É claro que nós mesmos, né, a nossa parte, né, da nossa parte, nós somos falhos, nós temos nossas dificuldades, nossos erros, né? A gente às vezes não acredita, não crê como deveríamos acreditar. Mas mesmo assim o Senhor continua fiel, não é verdade? Mesmo assim Ele continua justo, reto. Né? Ele não abandona aquele que Ele redimiu. Ele não abandona aquele que Ele comprou para Ele. Antes Ele é misericordioso. E ninguém pode ser arrancado das mãos do Senhor. João 10, 28 fala isso. No Novo Testamento, esse princípio é mantido. Né? E fica claro que Deus, Ele é o Criador do homem. E o homem, ele é a criatura e não tem direito de questionar o padrão de Deus. Vamos ver lá? Romanos 9,
Romanos 9, verso 14 até o 22. Quem achou aí pode ler, por favor. Romanos 9, 14 a 22. E diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer também, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem fez, por que lhe fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de honra preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou diante de mim. Obrigado, Rafa. Vocês viram que não tem como o vaso questionar ao oleiro, né? Por que me fizeste assim? Então não tem como o homem questionar a Deus, né? Não tem como a criatura questionar o Criador sobre a decisão dele, sobre a justiça dele, sobre os princípios, né, mantidos pelo Senhor, mantidos, né, dos atributos de Deus. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior conexão, né, da justiça de Deus do Antigo Testamento com o Novo Testamento é através de uma pessoa. Quem sabe? É fácil essa. É Jesus, né? A conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento sobre a justiça de Deus é Jesus. Porque ele foi quem morreu na cruz por nós, sendo justo, né? Porque ele não tinha pecado nenhum. A vida dele era uma vida plena de santidade. Então ele é a ligação da justiça de Deus no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Cristo é o renovo justo, né, prometido por Deus. E a gente vê isso em Jeremias. Eu queria que os irmãos abrissem lá em Jeremias para vermos Jeremias 23, né? Isaías, Jeremias, Jeremias 23. Jeremias 23, versos 5 até o 8. Jeremias 23, do verso 5 até o 8. Diz assim, todos acharam? Verso 5. Dias virão, declara o Senhor, em que levarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça.
Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, justo pelo nome do Senhor, que trouxe os israelitas do Egito, mas dirá, juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou, eles viverão na sua própria terra. Então, já no Antigo Testamento, Deus promete um Salvador, promete um Redentor, um justo, né? E o juiz anunciado, ele haveria de julgar, ele haverá de julgar, viria de julgar pelos seus olhos, né? Não pelos seus olhos, não pelo que ele vê, mas pela justiça dele, pela conduta dele. O justo, ele é o padrão, né, de como proceder. Então, através da justiça dele, através dele, ele vai julgar. E é um tema um tanto, não sei se os irmãos acham, né, um tanto difícil de introduzir, de falar, né? Mas nós vamos ver que a graça e a justiça de Deus, elas estão inteiramente ligadas. A misericórdia de Deus e a justiça, né, e o perdão tem toda uma ligação, né? A palavra de Deus, ela é tão completa, tão preciosa, que ela faz essa ligação, né? E nesse segundo ponto eu queria mostrar para os irmãos, eu queria trazer para os irmãos o significado da justiça. Os irmãos sabem o que é justiça, né? O que é justo? É entendido de todos? Eu coloquei algumas coisas aqui, mas coloquei tão pouco que eu falei, justiça é bem entendido de todos, né? Ou não? Sim? Talvez? Se eu tiver errado, os irmãos podem contribuir aqui, podem falar, me corrigir, né? Justiça é o que... Oi? Isso, é exatamente isso. A justiça humana é bem entendida. A de Deus já é um ponto mais que a gente... Muitas vezes a gente entende, mas não pratica, né? Nós entendemos e não praticamos. Justiça é o que está em conformidade com a lei, né? O pastor falou, eu entendi de todo mundo. Se eu estou conforme a lei, né? Por exemplo, os documentos da sua casa, está tudo em ordem, você está em conforme a lei, não está devendo IPTU, não está devendo IPVA do seu carro, né? Você não matou ninguém, não atropelou ninguém, ou não roubou, né? Não foi indiciado pela justiça, ou sua empresa não está em decadência, né, financeira. Então você está em conformidade com a lei, né, em conformidade com o que é reto. E justiça é a qualidade do que está em cumprimento com a lei, né, em conformidade com o que é reto. Acabei de falar. Ou justiça é dar a quem lhe é de direito, né? Por exemplo, o Rafa, ele comentou, ele já falou pra gente que a gente merece a morte, né? Com certeza, né? Que o homem merece a morte, né? E é o que dá o que a gente merece de direito. Isso é justiça, né? Claro que tem a misericórdia de Deus, que graças a Ele isso não se aplica a nós, né? A gente merece, mas graças a Ele a gente não vai morrer eternamente, né? Então, agora a justiça de Deus. Essa é um pouco mais... A justiça é um dos atributos de Deus, né? Acho que um dos atributos mais belos do Senhor é Ele ser justo. Muitas vezes isso parece um tanto severo, né? A palavra justiça. Porque quando a gente procura justiça para nós,
né? É favorável. Agora, justiça contra o outro, né? É pesado para ele, né? Mas é favorável para mim. Pode ser algo que aparenta ser severo, mas não é, tá? Justiça é um dos atributos de Deus que significa que Ele é perfeitamente justo, pleno, reto, né? Não há qualquer injustiça em Deus, né? Nos seus feitos, na sua conduta. Ele é plenamente correto e íntegro. Irmãos, não há palavras para descrever esse atributo de Deus, né? Por mais que eu fale aqui, tente explicar que, poxa, Deus é reto, Deus é santo, Deus é pleno, Deus é justo, né? Fica parecendo algo genérico, não fica? Às vezes não dá para explicar com palavras a justiça de Deus, irmãos. Mas ele é um atributo de Deus que é muito precioso. Porque se não fosse a justiça de Deus, hoje nós não estaríamos em uma condição melhor com Deus, né? Em uma condição agradável a Deus. Pois nós somos justificados através de Jesus Cristo, né? E o próprio Deus, Ele é o padrão de justiça. O próprio Deus, Ele em si, é o padrão do que é certo, do que é correto, do que é reto, né? E Ele sempre age de acordo com esse padrão dEle. Deus sempre vai agir de acordo com a natureza dEle, de acordo com o padrão dEle, de acordo com o ser dEle, né? Ele sendo o nosso padrão de conduta, né? E Deus, Ele criou a lei, não é verdade? E Ele aplica a lei de maneira justa e imparcial. Vocês conseguem entender? Deus, Ele criou a lei e Ele aplica a lei a nós de maneira justa, sem parcialidade. Ah, poxa, já que o Nil é meu irmão na fé, eu não vou aplicar justiça contra ele. Não tem essa imparcialidade. Fez coisa errada, velho, vai pagar. É punição, né? Como é que eu posso falar? Disciplina, né? É o resultado de fazer aquilo que é errado. Não age com imparcialidade, né? Só que também ele recompensa o justo, né? Pela sua justiça. Ele recompensa também aquele que se porta de maneira santa e correta. Também não é só severidade, não é só punição, né? Daí a frase que eu falei em alguns estudos, acho que mês retrasado, quando eu falei sobre semear o perdão. Não sei se os irmãos lembram, mas eu falei que o justo ou a justiça não perdoa. Não sei se todos lembram. Vocês sabem por quê? O justo ou a justiça não perdoa. A competência do justo é aplicar a lei. Né? A competência da justiça ou do justo é aplicar a lei, doa quem doer. Vocês entendem? O justo ou a justiça não perdoa. O Senhor, sendo justo, né? Sendo justiça, Ele não perdoa. Ele não passa o pano. Guarda na mente. Eu vou explicar por quê. Para a gente ficar mais fácil para entender. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele traz uma manifestação da justiça de Deus que ela é referência, emblemática, né? Gênesis 3, quando o homem recebe a maldição após a queda, né? Todos acharam?
Gênesis 3, né? Aqui é a primeira manifestação da justiça de Deus para com o homem, né? Eu vou pedir uma participação da leitura, que a leitura é grande, tá? Os irmãos puderem me ajudar. Ora, a serpente era o mais astuto dos animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para o entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos dar um salto aqui. A gente já viu o que eles fez, né? O que eles fizeram? Pecaram. Eles desobedeceram a ordem de Deus. E aí lá no verso 13 o Senhor fala: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que fez? Né? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. No 17, vamos dar um salto. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Então, os irmãos conseguiram ver aqui a primeira manifestação da justiça de Deus por causa da injustiça do homem, por causa que o homem não foi justo, não foi obediente a Deus, não obedeceu a uma ordem de não comer do fruto. Vamos para mais um exemplo então. Deuteronômio Deuteronômio 32, do 48 até o 52. Quem poderia me ajudar na leitura? Deuteronômio 32, do 48 ao 52. Aqui é a morte de Moisés lá no Monte Nebo. Quem pode ler? E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe a este monte de Avarim, o Monte Nebo, que está na terra de Moabe, diante de Jericó, e vê a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel como possessão, e morre no monte, a que vai subir, e recolher-te ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porque pecastes contra mim no meio dos filhos de Israel, junto às águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim.
me santificaste no meio dos filhos de Israel. Por isso verás a terra diante de ti, mas não entrarás lá, na terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só isso. Isso parece, assim, a primeira instância, a pessoa que não entende o contexto, parece um tanto injusto. Porque, poxa, Moisés ajudou, assim, todos os feitos foram Deus, mas ele conduziu o povo para sair do Egito, 40 anos no deserto, né? Muitas pessoas morreram, ele clamando pelo povo, né? Intercedendo pela vida do povo. Em momentos de batalha, ele estava com o povo. E aí, o que foi que aconteceu aqui para que Moisés não entrasse na terra prometida? Os irmãos lembram do acontecido? É, exatamente. Ele não pediu para a pedra, né? Ele bateu. Lá em Gênesis, Adão, a gente sabe que ele só tinha a fruta para não comer, né? Mas ele foi lá e comeu. Poxa, parece merecido, né? Agora Moisés, só porque ele não pediu, ele bateu, à vista de outros olhos parece um tanto injusto. Mas na verdade não, isso é completamente justo. Moisés fez isso porque ele estava irado, no momento de ira, de dificuldade dele, ele bateu na pedra quando ele precisava pedir. Aparentou que o poder era dele, né? Exatamente. Ele estava querendo demonstrar que ele que podia, ele que fazia, acontecia. Mas não. Deus falou assim, porque você não me santificou no meio do povo, você não demonstrou a minha santidade, a minha justiça, né? Você não sustentou isso no meio do povo. Por causa disso, você vai olhar a terra prometida, mas não vai entrar. 40 anos no deserto. Mais aquela luta lá no Egito. Parece injusto, né? Parece, mas não é. Isso é o que a gente merece. Quando a gente pega contra Deus, quando a gente falha contra Deus. A gente merece a justiça de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele mandou Jesus. Na sua infinita graça, né? Quem que Ele faz? Ele mandou Jesus. E apesar de Deus Ele ser todo poderoso, criador, né? Vamos voltar lá para o que eu iniciei, que eu ia falar. O justo, a justiça não perdoa. Deus, apesar de Ele ser todo poderoso, Ele ser o criador, tem coisas que Ele não pode fazer. O Senhor não pode ir contra a natureza dEle, contra o que Ele criou, né? Porque senão Ele estaria se contradizendo. Ele estaria indo contra os seus próprios princípios. Aí eu no estudo dos meses retrasados, eu ainda até citei o exemplo, né? Deus não pode chegar aqui e falar assim, perdoei você, não precisa você fazer nada, fica tranquilo. Não. Ele ia estar indo contra os seus princípios, né? Assim mesmo, ele ia estar se negando, porque ele criou a lei. Se ele fizesse isso, ele estaria indo contra os princípios dele. Os irmãos conseguem entender? Diga. É como se ele não fosse Deus, se ele agisse de uma forma não sendo Deus. Uhum. Porque ele sendo Deus, ele é assim. Se ele agisse de outra forma, ele não seria Deus. Basicamente isso. É fato. Então, Deus criou a lei e nada sai impune. Se alguém falha, se alguém peca, se alguém erra, tem uma consequência, né? Pode não ser a morte, né? Mas tem uma consequência, tem uma punição. E no nosso caso, nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados.
E alguém tinha que morrer. E eu lembro de um poeta que ele fala assim, que pecado, que erro é esse que o homem tem que morrer para pagar? Jesus teve que morrer para pagar o nosso pecado. Então, irmãos, Jesus ele não vai se negar-se a si mesmo. Ele providenciou alguém para pagar o nosso pecado, para pagar aquilo que nós não tínhamos como pagar. É impagável a nossa dívida. Lembra como é que é? O servo incompassivo? Vocês lembram da parábola? É uma parábola, né? É. Do servo incompassivo. Ele tinha uma dívida impagável, né? Mas Jesus pagou o preço. Entende? E aí nós entramos no nosso terceiro ponto. O amor e a justiça divina. E já acabou meu tempo, né? Falta 5 minutos. O amor e a justiça divina. A gente pensa que há uma tensão entre o amor e a justiça de Deus. Mas, na verdade, elas são um atributo de Deus que combinam, tá? O amor e a justiça de Deus são um dos seus atributos que eles combinam entre si, né? A justiça de Deus não revela um Deus severo, um Deus mau, né? Que nem muitas vezes as pessoas pensam ao lerem, né, o Velho Testamento. Não. Combina o amor e a justiça de Deus, um Deus longânimo, um Deus compassivo, justo, né? Um Deus misericordioso, paciente. E essa manifestação da justiça de Deus, né, ela se dá por conta de Jesus Cristo. Essa é a manifestação da justiça de Deus, da misericórdia dele para com a nossa vida. E a gente conhecendo da justiça de Deus, sabendo que a punição e severidade, né, para quem não é justificado, a gente sabendo o que aconteceu com Moisés, porque ele não obedeceu, eu quero pedir aos irmãos lembrar de orar por aqueles que não têm Jesus, para a gente seguir o nosso chamado de servir a Deus, falando da maravilhosa graça dele. Porque aqueles que não têm Jesus, eles sofrerão a penalidade dos seus erros. Eles vão ser julgados, né, e condenados à morte eterna, porque não vão ter Jesus. Nós também seremos julgados, né? Mas aqueles que têm certeza de salvação vão saber, eles já sabem, né? Nós já sabemos para onde nós vamos. E não é arrogância falar isso, né? Mas nós devemos saber que a justiça de Deus, para quem não conhece Jesus, é morte eterna. Mas Jesus, ele é misericordioso, né? Ele dá da sua graça, do seu perdão, né? E muitas vezes, todas as vezes, a gente sem merecer nada, tá? O apóstolo Paulo, ele explica, né, que Deus enviou a Cristo, está lá em Romanos 3:25, não precisa abrir, né?
Deus enviou a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. A justiça divina, ela existe. E a justiça divina mandou Jesus, que foi a propiciação pelos nossos pecados, através da nossa fé, pois nós cremos que Jesus nos salvou. Nós fomos remidos, comprados para o Senhor. Agora ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor. Mas tem pessoas que ainda não estão dentro do aprisco do Senhor. Tem pessoas que precisam ainda ser justificados, entender da graça, né, do nosso Senhor. E para concluir, irmãos, a justiça de Deus, ela não pode ser motivo de descontentamento para nós, tá? Para nós crentes. Tem que ser a justiça de Deus para nós gratidão. Porque foi através da justiça, através do justo do Senhor, que hoje nós temos paz com Deus. Hoje nós temos o perdão de Deus. A divindade dele, o ser dele, né? Ele não negar-se a si mesmo, providenciou com que Jesus viesse, o justo para justificar os injustos. Entende? E a boa notícia, ainda bem que tem uma boa notícia, irmãos. Está lá em Deuteronômio 32, verso 4. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Ele é a rocha, Ele é o escudo firme em que você edifica a sua família, edifica o seu lar, edifica a igreja. Ele é o caminho, aquele único caminho que conduz a uma vida em santidade. Jesus, ele preparou o caminho para que a gente andasse nele, nesse caminho. Ele é fiel, ele não se nega a si mesmo. Ele continua sendo justo, fiel. Vocês entendem? E ele é reto, ele é pleno. Ele não tem sombra de variação assim como nós. Essa é a boa notícia, irmãos. Então vamos louvar a Deus por isso. Vamos dar graças ao Senhor por isso, né? Todos os dias da nossa vida. Por causa da justiça perfeita de Deus. Para que a gente jamais esqueça a vontade de Deus para nós. Né? Para que a gente sempre lembre o quão Deus é bondoso. E a justiça dele é eterna, irmãos. Que os irmãos sejam abençoados, né? Possam entender mais da justiça de Deus. E possamos viver uma vida em obediência para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. Deus bendito, obrigado por mais essa manhã na tua presença. O Senhor tem sido, Deus, compassivo, misericordioso. E nós, os teus servos aqui, pedimos ao Senhor, nos ajuda a viver uma vida agradável a Ti, nos afastando daquilo que nos afasta do Senhor, para que possamos amar, Deus, a Tua palavra, amar
aqueles perdidos, ó Pai, que não conhecem do Senhor, que não conhecem da Tua graça, Deus. Estão vivendo nos seus delitos e pecados. Não sabendo, Deus, que o pecado tem punição e o Senhor é justo e o Senhor pune, ó Deus, aqueles que cometem os delitos, ó Pai. Por isso, abençoa essa igreja, abençoa a mim, ó Deus, para que nós juntos possamos levar a Tua mensagem, levar da justiça divina do Senhor, para que eles venham a conhecer, ó Deus, o Evangelho do Senhor, conhecer a Tua maravilhosa graça, graça salvadora, ó Pai. Abençoa essa igreja para que possamos ser fortes no Senhor, ó Deus, e conhecer da Tua justiça, do Teu amor. Conhecer mais do Senhor, ó Pai, para transmitir a Tua palavra, para testemunhar, ó Pai, que o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é reto, o Senhor é pleno, o Senhor é fiel, ó Pai. O Senhor é a nossa rocha eterna, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.